ou livro V, duramente criticado pelas penas cruéis e infamantes que previa, bem como pela distinta penalização conforme a qualidade do indivíduo, por exemplo, se fidalgo ou peão. Não é à toa que, tanto do projeto de 23 quanto da Constituição de 24, constassem artigos garantindo que a lei seria igual a todos e que recompensaria em proporção aos merecimentos de cada um, que estavam abolidas doravante as penas cruéis, como açoites, tortura e marca de ferro quente, e que nenhuma pena iria além da pessoa do delinquente, ou seja, que ficavam extintas as confiscações de bens e a passagem da infâmia do réu para seus parentes. Determinava-se também, em ambos os textos, justamente nas partes referentes aos direitos individuais, como colocado no projeto de 23, ou da garantia dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, como na Carta de 24, que ninguém poderia ser preso sem culpa formada, exceto nos casos marcados pela lei, que mesmo com culpa formada não era possível conduzir alguém à prisão ou ser nela conservado uma vez prestada a fiança, e que, com exceção do flagrante delito, ninguém poderia ser preso senão em virtude de ordem escrita de autoridade competente. Além disso, também em contraposição à tradição portuguesa de antigo regime, a Constituição determinava que o Poder Judicial seria composto de juízes e jurados, tal como já se fazia então na França e, obviamente, nos países de tradição anglo-saxônica. Aos jurados, caberia se pronunciarem sobre o fato, aos juízes, aplicar as leis. O funcionamento propriamente dito seria aquele que determinassem os códigos, sendo que o Código Civil e o Criminal deveriam ser organizados o quanto antes e fundados nas sólidas bases da justiça e equidade. Os juízes de direito seriam perpétuos, contudo, poderiam ser mudados de lugar pelo tempo e maneira que determinasse a lei. Ao imperador cabia suspendê-los por queixa, mas apenas por sentença poderiam perder seus lugares. A Constituição, além de juízes de direito e jurados, previa ainda a figura do juiz de paz, eleito pelo mesmo tempo e maneira que os vereadores, aos quais cabia intentar a reconciliação das partes, sem a qual não se poderia começar processo algum. Mantinham-se as relações para o julgamento das causas em segunda e última instância e previa-se ainda a criação de um Supremo Tribunal de Justiça, ao qual caberia conceder ou negar revistas. Se no projeto de 23 já se previa que o Poder Judicial seria composto de juízes e jurados, nada se dizia sobre as relações e menos ainda da criação de um Supremo Tribunal. Talvez considerassem os autores do projeto de 23 que isso deveria ser determinado por lei ordinária, uma vez que se previa que uma lei nomeará as diferentes espécies de juízes de direito, suas gradações, atribuições, obrigações e competências. Curiosamente, contudo, nada se dizia também acerca dos juízes eletivos. Ambos os projetos, porém, ainda que esperassem pelos códigos, já antecipavam que nas causas crimes a inquirição de testemunhas e todos os mais atos do processo, depois da pronúncia, seriam doravante públicos. No projeto de 23, a publicidade do processo estendia-se também às causas cíveis. Em comum aos dois textos, havia também a questão da responsabilidade, fosse dos juízes, fosse dos empregados públicos como um todo. Em 1824, previa-se que, ao Supremo, competiria conhecer dos delitos cometidos por seus ministros, por aqueles das relações, pelos empregados do corpo diplomático e pelos presidentes de província. Além disso, juízes e oficiais de justiça seriam responsáveis por abusos de poder e prevaricações que cometessem no exercício de seus empregos, responsabilidades que se faria por lei regulamentar. Além disso, na parte referente aos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros de 24, determinava-se que os empregados públicos são estritamente responsáveis pelos abusos e omissões praticados no exercício de suas funções e por não fazerem efetivamente responsáveis aos seus subalternos. Ou seja, a questão da sindicabilidade dos atos, que tanta discussão trouxe acerca do moderador, era já prevista como norma para todos os outros poderes e empregados públicos. A sindicabilidade está no centro, justamente, do arranjo político que se fez a partir da maioridade de Pedro II e que discutiremos ao final. Ainda que as penas cruéis e infamantes tenham sido abolidas constitucionalmente e que se garantisse que o Poder Judicial seria composto de juízes e jurados e que haveria isonomia dos cidadãos perante a lei, ter-se-ia que esperar por leis regulamentares, especialmente pelos códigos, para que as ordenações fossem lentamente deixadas para trás. Em 1830, o Brasil aprovou seu primeiro Código Criminal. Segundo José Reinaldo de Lima Lopes, este código tinha como inspiração as mesmas fontes da Constituição de 24, isto é, o iluminismo penal do século XVIII, que já dera o Código Criminal de Pascoal de Melo Freire, em 1786, em Portugal, e também o Código da Toscana, de Pedro Leopoldo, do mesmo ano. No Código Brasileiro, seguindo os preceitos de Beccaria, as penas tornavam-se proporcionais aos delitos, inexistindo, portanto, quaisquer diferenciações das penas em relação à qualidade do criminoso.
Além disso, as penas passaram a ter um sentido corretivo e preventivo, entendidas como mal revertido em produtividade social, pelo exemplo. Nesse sentido, a prisão passava a ser a pena por excelência, tendo como variantes a prisão com trabalho e as galés. As galés também eram um tipo de prisão com trabalho. Ainda que o Código não extinguisse a pena de morte, como proposto no Código da Toscana, ele reduzia em extremo sua aplicação. No caso dos crimes contra o Estado, por exemplo, que até então, na lógica das ordenações, se enquadravam quase todos como crimes de lesa majestade, a pena de morte só seria aplicável aos cabeças no caso de crime de insurreição. Até em se tratando de crime contra o chefe de governo, ou seja, em tentar diretamente e por fatos destronizar o imperador, privá-lo em todo ou em parte de sua autoridade constitucional, ou alterar a ordem legítima da sucessão, mesmo que o crime fosse consumado, não se previa pena de morte, sendo a pena máxima a prisão perpétua. Segundo Thomas Flory, há que se entender o Código e as penas aplicáveis, tanto nos crimes políticos como nos crimes de abuso de liberdade de imprensa, no quadro de fins da década de 20, em meio aos embates entre, por um lado, a Câmara dos Deputados e grande parte da elite política brasileira e, por outro, o imperador Dom Pedro I. Eu cito Flory, em tradução livre. As cláusulas penais do Código Penal foram, em parte, pensadas para se adaptarem às metas políticas de oposição ao imperador. Com o pretexto de revisar as leis desumanas de Portugal, os liberais que se opunham ao imperador e desejavam restringir seu poder na perseguição de inimigos políticos, entre os quais se encontravam eles próprios, o fizeram inclinando o Código Penal a favor dos dissidentes e revolucionários políticos. Além dos casos de insurreição, a pena de morte só era prevista em grau máximo nos crimes de homicídio. Ainda assim, deve-se registrar que um longo debate a esse respeito mobilizou os deputados, alguns deles pronunciando-se, quando da votação do Código, pela extinção da pena capital. Se o crime de homicídio poderia ser cometido por todos, o mesmo não ocorria com as insurreições. Conforme o Código, só se cometia tal crime quando se reunissem 20 ou mais escravos para haverem a liberdade por meio da força. Ou seja, ainda que se garantisse a isonomia das leis, isso não se aplicava a todos os habitantes do país, uma vez que os escravos não estavam incluídos. Quanto a isso, vale destacar que, em 1835, em razão da revolta dos malês, nova lei imperial estabeleceu a pena de morte para os escravos que assassinassem ou mesmo ferissem gravemente senhores, feitores, administradores ou mesmo famílias que com eles morassem. Porém, mais do que isso, a sentença deveria ser executada sem recurso algum, fugindo completamente, portanto, do que determinara o Código de Processo Criminal de 1832 para os processos em geral, especialmente para os casos de homicídio. Reza a tradição que, após 1855, a pena de morte, ao menos no caso de livres e libertos, nunca mais teria sido aplicada. Naquele ano, em razão de um suposto erro de justiça no chamado caso Mota Coqueiro, Dom Pedro II determinou doravante a comutação de todas as penas de morte em penas de galés ou prisão com trabalho. O mesmo, porém, não teria ocorrido com os crimes escravos. De qualquer maneira, o Código Criminal foi o primeiro da América Latina e rapidamente traduzido para o francês como exemplo do novo modelo penal de nação civilizada. No que tange, contudo, à parte processual, o Império teria que esperar ainda 2 anos pela aprovação de seu primeiro Código de Processo Criminal, com disposição provisória acerca da justiça civil. Antes da aprovação do Código, algumas leis regulamentares já haviam sido aprovadas, alterando a configuração judicial herdada do Império Português. Entre elas, vale ressaltar a Lei dos Juízes de Paz, de 1827, a Lei das Câmaras, de 1828, e, do mesmo ano, a lei que criava o Supremo Tribunal de Justiça. O Código de Processo de 1832 extinguia, de uma vez por todas, as figuras dos ouvidores, juízes de fora, juízes ordinários e juízes de vintena até então existentes. Em seus lugares entravam os juízes de paz, doravante com muito mais atribuições do que tinha sido previsto em 27, os juízes municipais, juízes de direito, promotores e, finalmente, os conselhos de jurados. Tratava-se de um edifício jurídico alicerçado, em grande parte, em figuras eleitas ou escolhidas localmente, cabendo à magistratura togada tão somente a aplicação das penas nas matérias criminais. Aos juízes de paz eleitos, um por freguesia, e que não precisavam ter formação, cabia, entre várias outras atribuições, realizar o corpo de delito e formar a culpa dos delinquentes. O processo era então remetido ao juiz de direito, que deveria oficiar o presidente da Câmara Municipal para que procedesse ao sorteio de 60 nomes dentre aqueles existentes na lista de jurados.
23 deles comporiam o primeiro conselho de jurados ou júri de acusação. A este